Como organizar meu atendimento via WhatsApp, automatizar e escalar na minha empresa, o meu departamento comercial? Para você que tem um negócio, tem uma empresa e depende 100% do WhatsApp para fazer vendas, é extremamente importante você ter esse processo bem desenhado, bem organizado e principalmente com a visão, com detalhes, com métricas sobre o que está acontecendo com os teus clientes. E nesse vídeo nós vamos falar sobre processos e sobre ferramentas que você pode estar utilizando para organizar o teu processo comercial. Eu sempre uso aqui o mapa mental para ilustrar. E seja bem-vindo ao canal, eu sou o Marcos. Nesse canal eu sempre compartilho dicas, estratégias, ferramentas de marketing para que você possa aí aplicar no teu negócio. Nós somos uma assessoria de marketing e a gente está sempre aí antenado, sempre executando, sempre implementando essas ferramentas na empresa. E aqui a gente compartilha o que dá certo, o que dá errado, para que você não cometa os mesmos erros. Agora, vamos lá. Eu vou compartilhar minha telinha com você para a gente aí estar ilustrando todo esse processo, né? Então, como organizar meus atendimentos via WhatsApp, automatizar e melhorar minhas vendas? Olha, o primeiro passo que nós observamos aqui é que existe diversos formatos de time comercial, só que tem um padrão entre os times, tá? E geralmente qual que é esse padrão? Cada vendedor tem um WhatsApp. Isso aqui costuma se repetir em vários negócios. Qual que seria o outro padrão? Muita mensagem sem atendimento. Isso aqui se repete, tá? O que mais que se repete? Falta de pós-venda. Isso aqui é muito comum. O que mais? Cliente esquecido. Normal, isso aqui acontece muito. Outra coisa que acontece muito, que provavelmente você sofre também, né? Não sabe se o vendedor está atendendo corretamente. Às vezes o vendedor ele mete o louco e ele mente aí para você e por falta de ferramenta você acaba não tendo a visão do que está acontecendo, né? Me perdoe aí que não estava aparecendo para vocês, agora está. Então, cada vendedor com WhatsApp é muito comum, então diversos WhatsApp, vários celulares, muita mensagem, né, que fica ali sem atendimento, cliente fica sem aquela resposta, falta de pós-venda, você não cuida do cliente na pós-venda, o cliente ele foi esquecido, né? Isso aqui acontece muito, tá? Até dá risada aqui, mas acontece muito, o cliente é esquecido, o cliente chega no WhatsApp, tá chegando muita mensagem, aquele cara fica esquecido, e aí são vendas que você vai perdendo, e às vezes você não sabe se o vendedor está atendendo corretamente, né? Atendendo corretamente. E não é culpa do vendedor, né? O vendedor tem vendedor sim, né? Mau caráter, né? Que acaba ali sentando a bunda na cadeira e não fazendo nada o dia todo, mas em algumas ocasiões é falta de instrução, é falta de ferramenta, de guiar, né, o vendedor ali. Então, a gente assume aí a responsabilidade é nossa de trazer uma estrutura, de trazer uma ferramenta, e também é nossa, se vende ou não vende, a gente tem que cuidar para que venda, né? Então, é importante a gente reconhecer que a responsabilidade ela sempre vai ser nossa. E aí, beleza, como que a gente corrige, né, esses problemas aqui? Tem diversos problemas, tá? Eu vou te citar só mais um problema aqui, que talvez você nem está antenado, tá? Mas vamos lá, imagina que você está fazendo um anúncio, tá? Você fez um anúncio e você mandou o cliente direto para o site, né? Então, vamos simular aqui, deixa eu ver se aparece para vocês também, aparece sim. Então, vou entrar no meu site aqui, né? Então, você entrou aí, né? O cliente entrou no site da sua empresa e aí ele falou, não, eu quero entrar em contato. Aí ele clica num botão como esse aqui e ele vai direto para o WhatsApp, direto. Você não coleta informações, tá? Quando você tem um clique, né? O cliente clique, e ele vai direto para o WhatsApp, você perde informações de marketing, tá? Informações essas que as ferramentas Google, Meta usam para otimizar a campanha. Porque se é só um clique, o Meta não sabe quem é a pessoa que clicou. O Google não sabe quem é a pessoa que clicou. Ele tem que saber quem é a pessoa. Né? Um clique, trava-língua. Ele tem que saber quem é a pessoa. Porque quando ele sabe quem é a pessoa, ele entrega o teu anúncio para pessoas mais qualificadas. Então, nesse meio aqui, é importante que você colete dados, tá? Dados para você fazer essa otimização, para você melhorar a tua campanha. E o que são esses dados?
assim, dados básicos, né? Dados simples, que você não pode aí deixar de coletar. Nome, e-mail do cliente, tá? E-mail é importantíssimo. É através do e-mail que ele vai saber quem é a pessoa, o Google, Meta, Facebook, TikTok, e o número de telefone, tá? Então, quando você coleta esses dados aqui, vou colocar só telefone, na verdade é o WhatsApp, né? Telefone, WhatsApp, você tem o que é chamado de atribuição. Então, as ferramentas elas atribuem aquela conversão àquele usuário. E aí você tem a inteligência artificial dessas ferramentas trabalhando a favor da sua empresa. Então, por isso que é importante você não jogar o cliente só com um clique direto para o WhatsApp, porque você perde o quê? Você perde dados. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso, né? Talvez ninguém nunca te explicou sobre isso. Então, eu estou te explicando aqui para que você não cometa mais esse erro, tá? É maravilhoso. Você, inclusive, tem a objeção de achar, Marcos, mas se eu pegar o nome, e-mail e telefone, as pessoas não irão preencher. Engano seu, tá? São dados curtos, 3 dados, 3 campos, muito curtos, que quem tem um interesse no seu produto, ele vai preencher, tá? Agora, se for só um curioso, ele não vai preencher, tá? Então, aí é um trabalho do seu marketing, de convencer a pessoa, de levar a pessoa até o teu site, essa pessoa clicar no botão e ir para o WhatsApp, né? Antes de ela preencher esses dados, mas aí é um trabalho que tem a ver com o marketing, tá? Isso aqui, inclusive, ele qualifica mais o lead, né? Você tem uma pessoa mais apropriada para conversar com o teu time comercial, né? Se a pessoa não está disposta a preencher isso, a não ser que você venda, por exemplo, hambúrguer, né? Uma coisa com ticket médio muito baixo, né? Um lanche, né? Mas na grande maioria das vezes, esses dados aqui eles têm que ser coletados para que você tenha essa otimização, tá? A não ser que seja uma campanha ali nativa do Meta, do Instagram, ele vai conseguir otimizar sim, mas em grande maioria, você coletando esses dados é muito mais interessante para o teu marketing. Agora vamos lá, só te dei uma pincelada aqui na parte de marketing para você ter noção de que é importante você fazer isso. Agora voltando aqui para a parte da estruturação comercial, o que você vai precisar no primeiro momento aqui? Você vai precisar centralizar esse atendimento em uma ferramenta só. Centralização de dados é o que você precisa, tá? Você vai ter que centralizar todo o teu processo em uma ferramenta só, em uma tela só. Você não vai deixar cada vendedor ter seu próprio WhatsApp, tá? Porque isso é ruim para você, né? Cada vendedor ter um monte de WhatsApp ingerenciável é a palavra, né? Não dá para gerenciar e você perde muita coisa, né? Você sai perdendo aí quando esse tipo de coisa acontece. Então, centralizando é o primeiro passo aí para a gente ter um sucesso, né? Para a gente ter uma, digamos assim, um retorno maior, uma escala maior. Vou me deixar menor aqui que está atrapalhando, né? Então, centralizar. O que a gente usa para centralizar esses dados? Nesse caso aqui, na nossa assessoria, nós gostamos de utilizar uma ferramenta. Deixa eu só pegar aqui, acho que ela está aqui em cima. Trabalhar com prints para não mostrar aqui os dados do cliente, né? Então, a gente costuma utilizar esse tipo de ferramenta aqui, tá? Como que funciona isso aqui? Quando a pessoa ela vai para o WhatsApp, ela vem para cá, tá? Então, aqui você recebe todos os clientes, os vendedores terão acesso a essa mesma tela, né? E aí você consegue, né, tá acompanhando todo o processo de atendimento, porque todo mundo vai estar usando uma única tela, tá? E é muito parecido, tá? É muito parecido com a ferramenta WhatsApp, tá? Porque ela usa o WhatsApp para fazer todo o processo de atendimento, tá? Então, isso daqui é uma coisa muito parecida com o WhatsApp. Então, todos os clientes que convertem lá no teu site, todos os clientes que preenchem o formulário, eles vão cair aqui, ó. Então, tá vendo? É um chat, um WhatsApp API oficial, né? Oficial, para que você não tenha o número bloqueado, para que você não quebre as diretrizes da ferramenta. Então, você usa uma ferramenta como essa, tá? Que é o Helena CRM, tá? Então, assim, aqui a gente utiliza diversas ferramentas. Essa daqui é específica para quem vende utilizando o WhatsApp. Se sua empresa vende 100% hoje utilizando o WhatsApp, essa ferramenta ela vai te atender. Por quê? O vendedor pode atender normalmente, como se fosse o celular dele, só que numa tela que você tem acesso, né? Vários vendedores podem ter acesso, inclusive dá para dividir. Esse lead vai para o vendedor 1, esse lead vai para o vendedor 2. Cada vendedor vai ter os seus clientes que ele recebe dos anúncios online. E você vai conseguir visualizar esses leads em formato de funil, né? Então, esse cliente aqui acabou de chegar.
esse já recebeu o preço, esse está em negociação, esse recebeu a apresentação da empresa. Então, você consegue acompanhar, no fim das contas, o que está acontecendo. Então, o primeiro passo realmente é você centralizar. Não dá para você ter diversos números, tá? Não dá. Isso daí é ingerenciável, realmente eu acredito que é a palavra aí que eu poderia estar utilizando. Então, a gente tem a centralização de dados, tá? Depois que eu já tenho uma ferramenta para centralizar meus dados, a primeira coisa que você vai verificar é processo comercial, tá? O que eu quero dizer com o processo comercial? É o script que o vendedor usa, né? É o formato como ele dá bom dia, né? Como ele atende, como ele passa preço, como ele quebra objeção, se ele liga para o cliente ou não, né? Que a gente chama de playbook de vendas, né? Playbook de vendas é a Bíblia, né? Playbook de vendas é a Bíblia, tá? É a Bíblia na sua empresa. Todo vendedor que chega, ele vai ter que ler essa Bíblia e ele vai ter que seguir do A ao Z o passo a passo que você já tem definido. Por quê? Foi estudado, foi levantado dados, foi levantado informações para você ter o melhor playbook de vendas, tá? Tanto para atender cliente de anúncio quanto para prospectar. Então, eu diria que o segundo passo, na maioria das vezes, é estruturar o processo comercial. Então, você estruturou o processo comercial, já tem playbook de vendas, agora é a hora do famoso relatório, né? Que é onde você vai ter a visão de o que está dando certo, o que está dando errado. Tá? Então você precisa ter relatório para conseguir visualizar, para conseguir entender qual vendedor performou melhor, por que esse vendedor aqui não está vendendo, olha o jeito que ele atende. Né? Então tudo isso é um relatório que ele vai te dar. Né? E o que vai dizer se está bom ou ruim é o comparativo. Né? Comparativo com o período anterior. Né? Se o período anterior, se a gente está melhor ou pior que o período anterior. Né? Você pode fazer um comparativo entre os vendedores, né? Você pode fazer um comparativo entre você e o vendedor. Geralmente o dono da empresa ele vende muito melhor do que os vendedores, né? Então você precisa ter esse conhecimento. Inclusive, aqui no Playbook de Vendas, a grande missão é extrair o máximo de informação do dono da empresa, do gerente, do sócio que vende muito bem, para que isso possa ser transmitido para o vendedor da melhor forma. Né? Então é importante esse Playbook de Vendas aqui, eu vou até colocar ele como verde, porque ele é o mantra, é a Bíblia, de fato. Tá? Então, recapitulando, você centraliza os dados em uma ferramenta como Helena, existem milhares de ferramentas. Tá? O nosso trabalho aqui, quando a gente implementa todo esse processo comercial nas empresas, é entender a empresa, o mercado, o produto, o serviço e recomendar a melhor ferramenta, porque não é a ferramenta em si, é uma aplicação bem feita da ferramenta, a execução do teu time comercial, é a qualidade do playbook, é o processo comercial bem definido. O que é o processo comercial bem definido? São regras inquebráveis que o teu vendedor ele não pode abrir mão. Então, por exemplo, olha, estou negociando com o cliente, jamais posso deixar de fazer uma anotação, jamais posso deixar de estar ali marcando qual é o produto que o cliente tem interesse. Tá? Porque se um vendedor ele falta na segunda-feira, na mesma segunda-feira, o outro vendedor pode continuar a negociação. Então, sua empresa não fica refém. Né? Você também não perde os números, né? Porque vai estar tudo centralizado numa ferramenta só. Você consegue acompanhar atendimento por atendimento. Né? E o processo comercial e o playbook de vendas, mais o relatório, é o combo aí, né? O perfect para você ter uma otimização comercial de qualidade. Eu não estou dizendo que você vai implementar isso do dia para a noite, nem que vai ser tão simples. Tá? Isso exige realmente conhecimento, uma ótima implementação e a comparação, né, com o período anterior ou vários tipos de comparação entre vendedor. Você vai ter a resposta e você vai entender onde está o problema. Porque essa visão aqui, ó, essa visão aqui de cima, perdão, a visão do Kanban, que é a visão de passo a passo, ela te mostra exatamente onde está o gargalo. Por exemplo, o lead está acumulando aqui em sem contato. Opa, então beleza, deixa eu ver meu tempo de atendimento. Qual abordagem meu vendedor está fazendo? Desculpa, ele está ligando para o cliente, ele não está ligando? Então, você, com essa visão unificada, você sabe exatamente onde está o problema. Tá? Isso aqui serve tanto para produto de ticket baixo quanto para produto de ticket alto. Tá? Para quem tem produto de ticket alto, talvez é necessário outras ferramentas para compor, para te dar a visão, para te dar toda a estrutura. Tá? E aí, para fechar com chave de ouro, para quem já busca a parte de automação, de chatbot com inteligência artificial, essa ferramenta ela tem também essa parte, né? Automação. Você pode automatizar o teu time comercial, né? Ou seja, você pode eliminar mais vendedores, você não precisa aumentar o teu time comercial. E se você quiser, você pode colocar uma inteligência, né? Uma IA
para atender, né? Atender fora do horário comercial, atender fim de semana, feriado, né? Atende imediato. O cliente chega, já recebe ali um pré-atendimento, né? Já dá um trato ali no cliente e, se necessário, né, já manda ali para o vendedor para ele finalizar, né, aquele atendimento ali com o cliente. Então, assim, é sensacional. Sensacional. Fica aí essa dica dessa ferramenta, né, para quem quiser conhecer mais, para quem quiser implementar, auxílio para implementação na sua empresa. Link na descrição para você entrar em contato. Vai ser um prazer falar com você, fazer um bate-papo, um diagnóstico aí da tua empresa e te auxiliar da melhor forma possível. Lembrando, isso aqui é só para a parte de comercial, tá? Antes do comercial, talvez é necessário olhar um pouquinho para o teu marketing, né? Para ver se não tem nenhum gargalo, ver se não tem um problema e talvez fazer também uma estruturação na parte de marketing, tá? Para tu ter aí todo um processo comercial robusto que gera vendas e uma organização impecável. Tá? Tem que ter organização. Com a tecnologia que tem hoje é possível, não custa muito. Na verdade, custa mais você ficar sem isso do que qualquer outra coisa. Né? Quanto mais tempo você passa sem isso, mais venda você vai perdendo, mais teu concorrente vai te passando, beleza? Então, eu sou o Marcos, espero que esse vídeo realmente tenha te ajudado, tenha te agregado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e eu te espero aí, caso você queira, entre em contato conosco para a gente fazer um bate-papo. Até a próxima.